Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e este é o Causos de Família, um quadro onde eu venho te mostrar histórias reais que eu tive acesso através das sessões de constelação familiar à luz da Bíblia. E no episódio de hoje, nós vamos ver a história de uma mulher que não consegue emagrecer porque precisa ter o tamanho de 3 pessoas. Vamos ver o que essa constelação nos mostrou? Muito bem, se você é nova por aqui, talvez você ainda não saiba, mas tudo que eu vou te mostrar aqui nesse círculo cor-de-rosa que tá combinando com o meu lookinho de hoje, aconteceu em um refratário com água, porque eu faço constelação com representantes na água. Os representantes são esses bonequinhos que representam você e as pessoas da sua família durante uma sessão. Mas se isso te deixou desconfortável, não se preocupe. Em uma formação completa em constelação familiar, você vai entender que os movimentos desses representantes não tem nada de espiritual ou místico. Tudo se explica de uma forma científica. Na formação completa você vai aprender sobre isso. Mas o que aconteceu nessa constelação? Minha cliente, representada por esta linda bonequinha, chegou com a seguinte queixa. Eu quero trabalhar, na verdade, 2 temas. Eu não consigo emagrecer e tudo que eu faço para emagrecer eu procrastino. Sempre estou procrastinando. E eu perguntei para ela, mas você sempre foi gordinha, sempre esteve acima do peso? Sempre. Alguma vez na sua vida você conseguiu emagrecer? Consegui. Na gestação do meu 2º filho, eu tive depressão pós-parto e aí acabei emagrecendo. Mas todos os outros momentos da minha vida eu sempre estive muito acima do peso ideal. Mais pessoas na sua família são obesas também? Não, algumas sim, outras não, não é um padrão, ok? Nós colocamos então a cliente e ela fica só parada por aqui. Nada acontece. E deixa eu te falar, você que é fã do Causos de Família, já viu isso acontecer muitas vezes. Eu coloco as pessoas e nada acontece. Por quê, Thalita? Porque essa região aqui do refratário representa o início da vida. E a maior parte dos problemas que as pessoas carregam está relacionado a esta fase da vida. É por isso que muitas e muitas vezes nós vemos os bonequinhos parados justamente aqui, nos mostrando que o babado está com papai e mamãe. Sendo assim, por que não? Vamos chamá-los para essa festa, né? Representantes do pai e da mãe dessa cliente. Quando eu coloco os representantes do pai e da mãe dela, coloco os dois desse lado. A mãe para aqui do lado dela, no movement também, mas o pai para aqui longe. E aí eu começo primeiro a trabalhar com ela essa posição. Ela do lado da mãe, o pai distante, por que tão distante do pai? E por que ao lado da mãe e não à frente, onde é o lugar dos filhos? E ela começa a me falar algumas questões da dinâmica da relação dela com o pai e com a mãe, o quanto o pai a cobrava, o quanto o pai era exigente. Até aí tudo bem. E eu perguntei para ela, você tem irmãos? Ela disse, eu tenho 8 irmãos vivos e 4 que morreram. E quando eu faço essa pergunta, você tem irmãos? Essa mulher começa a chorar. E ela fala assim, e eu pergunto para ela, me fala o nome dos seus irmãos em ordem de nascimento. Ela fica muito emocionada. Começa a dizer assim, Thalita, eu pensava que eu era a irmã mais velha, mas fazendo um exercício de constelação familiar, fiz uma investigação com os meus pais, já são falecidos, fiz uma investigação com as minhas tias e eu descobri que antes de mim, minha mãe teve 2 abortos. E ela muito emocionada, e aí conta dos outros irmãos que antes dela a mãe teve 2 abortos, depois dela a mãe teve mais um aborto, depois nasceram os irmãos e o último também acabou morrendo, né? Foi um aborto. Abortos espontâneos, não foram abortos que a mãe dela provocou. Mas eu percebi que ela ficou muito emocionada com o tema dos irmãos. E eu perguntei pra ela, escuta, por que você ficou tão emocionada? Ela, porque eu não sabia que eles existiam. E saber deles mexeu comigo. Então, o que a gente fez? Sempre que a gente fizer uma constelação familiar, você vai perceber que as pessoas podem se envolver em assuntos dos pais, dos avós, dos tios ou dos irmãos mais velhos. Essa mulher, no caso, ela não era a irmã mais velha dessa família, ela não era a primeira filha, ela era a 3ª filha, mas ocupava, diante das histórias que tinha ouvido, o lugar de primeira filha. Quando eu coloco o representante para os 2 bebezinhos e ela me disse que eram homens,
eles param exatamente aqui aos pés dela. Desse jeito, assim. Um virado para ela, um virado para lá. Mas os dois aos pés dela. E eu digo para ela, você percebeu que embora os filhos sejam da sua mãe e do seu pai, nenhum dos dois olha para essas crianças e elas se acomodam aos seus pés? E ela começou a me contar uma história fantástica de que até os 15 anos de idade ela não vestia roupas de menina porque não cabiam nela. Não cabiam nela as roupas de menina. Ela sempre vestia roupas de menino. E o papai, esse que tá aqui distante, desconectado, queria muito um filho homem. Só que as 2 gestações que eram meninos, a mamãe abortou. Não conseguiu levar até o fim. Então esse papai se desconecta dessa família e essa menina assume para si o desejo de cumprir o desejo do pai, de satisfazer o desejo do pai, de ter filhos homens. Então ela assume o tamanho de 3 crianças. Claro que isso acontece de uma forma totalmente inconsciente, mas o que estava acontecendo com ela e o porquê que ela não conseguia emagrecer é porque ela assumiu o tamanho dos 2 irmãos que vieram antes dela. Então, eu coloquei uma representante para ela pequenininha. E aí, essa menininha fica aqui parada, olhando para ela, olhando para os irmãos e sozinha. E ela começa a me dizer que ela se sente abandonada, que ela se sente desamparada, cliente falando, se identificando com a cena e percebendo, é aqui que tá o meu problema. Então eu coloquei mais um representante oculto, um cone. E eu falei para ela, daqui a pouco eu te explico o que representa isso. E esse representante foi vindo assim e parou aqui, ó, assim. E aí eu falei para ela, isso representa a sua procrastinação. Deixa eu te explicar por que você não emagrece. Você assumiu o lugar dos seus irmãos dentro da sua família, porque isso te aproxima do seu pai. Olha o desenho para você entender. Aqui está ela, o pai totalmente distante. Mas quando ela se conecta ao irmão e se conecta à procrastinação, ao não emagrecer, ao ser grande e forte, ela quer chamar a atenção desse pai, porque quem olhava para esse elemento era o pai dela. Então eu começo a trabalhar com ela as frases de solução e foi um momento memorável. Primeiro, ela dizendo a esse pai, pai, eu não posso ser os filhos que você perdeu. Eu não posso ser os filhos que você tanto queria. Eu tenho que voltar a ter o meu tamanho. Depois ela dizendo para essa mãe, mãe, eu não posso viver eternamente a tristeza e o sentimento de abandono que você tem em relação aos seus filhos que não nasceram. Eu preciso ter o meu tamanho. Depois, eu fiz um trabalho onde ela ouvia os 2 pais dizendo a ela, filha, você não precisa mais fazer isso por nós. Pode ter apenas o seu tamanho. E por fim, ela olhava para essa menininha e ela dizia para essa menininha, eu vejo você. Você não está sozinha e abandonada. Pode ter o seu tamanho. O que a gente foi trabalhando nessa mulher foi uma tomada de consciência que dizia a ela, ei, você não precisa ser tão grande assim. Você pode ser pequena, que ainda assim você vai ser vista. E, gente, foi uma constelação linda, porque enquanto ela falava as frases de cura e ela chorava muito emocionada, identificando a razão dessa obesidade com a qual ela lidou a vida inteira, também foi possível perceber que justo quando ela gerou um menino, ela conseguiu emagrecer. Era o menino que o pai dela tanto queria. Mas enquanto ela estava nesse movimento da alma, movimento de vida, sabe o que aconteceu? Tudo isso aqui foi se movendo. A procrastinação foi se afastando e esses bebês foram vindo aqui para perto do pai. Sem que eu colocasse a minha mão, tá bom? Naturalmente, nos mostrando que, olha, agora você tem liberdade para avançar. Você não precisa mais procrastinar nos métodos que você escolher para emagrecer. Seja lá qual for o método que você escolher, agora você não precisa mais ter o tamanho de 3 pessoas. Você pode ter apenas o seu tamanho. Você pode novamente ser pequena. Bom, isso é para você ver como uma sessão de constelação familiar pode nos ajudar a trabalhar um tema como obesidade.
E aí, se você quer aprender a aplicar essa técnica na sua vida e na vida das pessoas, de outras pessoas que estão passando por problemas e desafios, vem para Despertar a Revolução da Unidade, um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho. Faz a sua inscrição lá no link da minha bio, garante a sua vaga e vem aprender a constelar, não de uma forma mística e misteriosa, mas constelar tendo a Bíblia como base, fundamento e inspiração. Tenho certeza que você vai curtir. Vem!